Com um novo recorde de 1.188 mortes registradas em 24 horas pela pandemia do novo coronavírus, o Brasil ultrapassa 20 mil óbitos. A expectativa da Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos, é que o total de mortes passe de 100 mil, podendo chegar a 193 mil. O Brasil é hoje o país onde a epidemia mais se alastra. Com mais de 16 mil novos casos, o total de casos confirmados supera 310 mil. No mundo inteiro, são mais de 5.188 mil casos confirmados, 334 mil mortes e 2.078 mil pacientes curados. Os Estados Unidos são o país mais atingido pela Covid-19, com 1.620 mil casos confirmados, 31% do total, e mais de 96 mil mortes, 29% do total. Se houver uma nova onda de contaminação, o presidente Donald Trump não quer reimpor as medidas de isolamento físico. As regiões onde o Partido Democrata costuma vencer as eleições, grandes cidades, estados costeiros do Oeste e do Nordeste, têm taxas de mortalidade 3 vezes maior do que zonas rurais dos estados do interior e do Sul, onde o Partido Republicano tem mais votos. Os Estados Unidos pagaram 1 bilhão e 200 milhões de dólares, cerca de 6 bilhões e 700 milhões de reais, para comprar 30% do primeiro lote de 1 bilhão de vacinas que estão sendo desenvolvidas pelo laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Esta vacina foi testada com sucesso em macacos. 1/4 dos americanos temem que uma vacina produzida às pressas não seja segura. A Suécia, citada como exemplo pelo presidente Jair Bolsonaro, porque não adotou medidas rigorosas de confinamento, é hoje o país com o maior número de mortes por habitante, ultrapassando a Bélgica, o Reino Unido e a Itália. A doença também avança na América Latina, que pode ser o próximo foco central da pandemia. O México é o segundo país da região em número de mortes, 6.090, com 56.594 casos confirmados. O Peru tem 108.769 casos confirmados e 3.148 mortes. O Equador, onde os corpos chegaram a ser abandonados nas ruas da maior cidade, Guayaquil, tem 35.306 casos confirmados e 2.939 mortes. O Chile tem 57.581 casos confirmados e 589 mortes. A República Dominicana registra 13.657 casos confirmados e 448 mortes. A Argentina teve um recorde de 673 novos casos, elevando o total para 9.931. O total de mortes no país chegou a 416, pouco mais de 2% do total no Brasil. Mais de 1,5 bilhão de crianças sem acesso à internet ficaram sem aulas por causa da Covid-19. Com 3 meses de atraso por causa da pandemia, o Congresso Nacional do Povo Chinês começa nesta sexta-feira sua sessão anual. Os deputados devem examinar o combate ao primeiro surto da pandemia na cidade de Wuhan e na província de Hubei. Inicialmente, o regime comunista chinês tentou esconder o problema, agravando a crise, mas a tragédia da Covid-19 em países como os Estados Unidos, o Reino Unido e a Itália, onde morreu muito mais gente, melhorou a imagem do Partido Comunista diante do povo chinês. O Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, anulou parte de uma medida provisória que eximia de responsabilidade agentes públicos que cometam erros no combate à pandemia. Com a decisão, podem ser culpabilizados casos de corrupção, como a compra de equipamentos a preços superfaturados e medidas que contrariem a orientação da medicina e da ciência. O decreto que autorizou o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina nas fases iniciais da doença pode ser derrubado com base nesta decisão. Uma pesquisa da empresa de consultoria McKinsey percebeu uma melhora na confiança de executivos de empresas internacionais desde o mês passado, mas a curto prazo a expectativa é mais negativa do que positiva. Na China, 75% esperam uma melhoria das condições econômicas nos próximos 6 meses. No mês passado, eram 63%.
mas na Europa só 34% confiam numa melhora da economia nos próximos 6 meses. O maior aumento da confiança foi na Índia. O governo do Líbano teme uma escassez de alimentos. A base de alimentação do país é o trigo, importado principalmente da Rússia e da Ucrânia. A Rússia impôs restrições à exportação de alimentos e a Ucrânia estuda fazer o mesmo. Em reunião virtual sem conflito com os governadores, o presidente Bolsonaro prometeu sancionar a ajuda aos estados e municípios, vetando aumentos para o funcionalismo até o fim de 2021. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 2,1% na contramão da tendência do mercado internacional por causa dessa trégua entre o presidente e os governadores. O dólar caiu para R$ 5,58. Mais 2.400.000 trabalhadores pediram seguro-desemprego na semana passada nos Estados Unidos, elevando o total de desempregados pela pandemia para 38.600.000. A taxa de desemprego pode pular em maio de 14,7% para 20%. Uma pesquisa do Bureau do Censo indica que 47% das pessoas nos Estados Unidos ou alguém de suas casas perderam o emprego e diminuíram a renda desde março. O Facebook decidiu autorizar permanentemente que mais empregados trabalhem em casa, mesmo depois do fim da pandemia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver algo muito importante a fazer na rua e muito obrigado.